é que quando um texto tocasse o coração da gente era para grifar, né? Eu comecei lendo Gênesis, eu grifei Gênesis todo. Pensei, tá tudo tocando, então eu vou grifar tudo. Aí minha mãe falou, ô Cristiano, não é assim, você tem que grifar só os mais assim, importantes. Então você vai escrever na Bíblia toda. E era tão bom, irmãos. Depois, com muita luta, eu consegui a primeira, depois veio a segunda. Outro dia eu estava contando em casa, tem umas 20 Bíblias lá em casa, só dessa de papel. Eu estou querendo comprar mais ainda também, que cada uma tem uma especialidade, mas todas são a palavra de Deus. Amém? Quem encontrou o texto, diga eu achei. Eu achei. Diz assim a palavra: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença tão linda, tão poderosa, tão santa, tão especial, tão doce, tão poderosa ao mesmo tempo. Eu te agradeço pelo que o Senhor já fez aqui nas orações, nos louvores, e agora a pregação. Fala com que a tua igreja ouve, Senhor. Amém, igreja? Pode se assentar. Vamos se sentir de palmas para Jesus. Glória a Deus. Jesus, ele veio para ser o libertador. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo que Deus fez o homem livre. Deus fez o homem livre. Mas quando entrou o pecado na raça humana, o homem começou a ser escravo. Escravo dos seus próprios pecados em primeiro lugar. E depois foi sendo escravizado por várias algemas de Satanás. Satanás, ele usa de diversas situações para manter o homem no cativeiro. Mas o plano original de Deus continua sendo o mesmo. Deus fez o homem para ser livre. E Jesus veio para manifestar essa liberdade. E aqui diz na palavra do Senhor que se Ele, o Filho, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é aquele que nos liberta e nos deixa livres de verdade. Não é só uma falsa liberdade. Porque nesse mundo muita gente diz, eu sou livre, eu faço o que eu quero, mas não é bem assim. A verdadeira liberdade só vive aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque alguém pode dizer assim, eu faço o que eu quiser, eu pego todas, eu vou para a farra, eu faço o que eu quiser. Pensa no contrário. Quem está na farra agora, quem está no vício da bebida, no vício da droga, pensa ao contrário. Se é livre mesmo, pode simplesmente dizer, eu não vou fumar mais, eu não vou para a farra mais, eu não vou fazer mais nada de errado. Agora você me responde, consegue? Simplesmente por dizer eu não vou fazer, consegue? Não consegue. Quantos estão lutando há anos contra a bebida, a droga, o cigarro, a prostituição e tantas outras coisas e não conseguem sair? Por quê? Porque é uma falsa liberdade, na verdade é um cativeiro. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós somos livres de verdade. Ninguém aqui veio para o culto obrigado. Você teve a opção de estar aqui ou não estar. Você está aqui porque você quer. Se você não quisesse, você não estava. Deus não te trouxe aqui amarrado, não te trouxe aqui debaixo de uma corrente. Você veio, você está livre. E é isso que é a maravilha do Evangelho. Então eu quero falar nessa noite sobre liberdade, sobre libertação. E eu quero começar falando sobre uma das mais terríveis algemas que Satanás ele usa para aprisionar as pessoas, que é a algema da enfermidade, que é o grilhão da doença. E já começando aqui a explicar que nem toda doença é um grilhão de Satanás, mas Satanás ele sempre vai usar a doença para nos aprisionar. Há doenças de origem física, há doenças que são provocadas por alguma ação que nós fizemos, mas há doenças que vêm diretamente do inferno e são ali agindo os demônios, que a pessoa toma remédio e não resolve, a pessoa faz tratamento e não resolve. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres de todas as enfermidades. Se você percebeu desde o começo do culto, vem sendo falado de diversas formas aqui sobre cura. Eu acredito que alguém está aqui essa noite precisando ser curado. Ser curado como a irmã Alcione foi curada do problema no estômago. Glórias ao Senhor pela cura da nossa irmã. Ser curado como a irmã Joyce foi curada da infecção. Ser curado como tantas pessoas. Me manda um WhatsApp e fala, pastor, recebi a cura, fui curado, fui abençoado. Eu glorifico a Deus que você
Oh, aleluia. Se prepare, irmãos. Vai ter dia que eu vou abrir o culto 7h30 e só vou terminar a oração 9 horas. Isso se Deus deixar. Se Deus não deixar, eu vou liberar vocês para ir embora, vou baixar a porta e vou continuar. É tempo de buscar o Senhor. Lucas capítulo 13, versículo 11. Aleluia. Glória a Deus, fala, Pai, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Encontrou aí, diga aleluia. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Olha a situação dessa mulher, irmãos. 18 anos olhando para o chão, 18 anos com a cabeça baixa, 18 anos sentindo dores terríveis na coluna, 18 anos sem poder aprumar o corpo, 18 anos com uma enfermidade que não podia de modo algum endireitar-se. O que é isso de modo algum? Ela se esforçava e não conseguia, ela tomava remédio e não resolvia. O de modo algum quer dizer que ela usou diversas maneiras para ser livre desse jugo que mantinha ela encurvada, mas nada deu certo, até o dia que Jesus se encontra com ela. Olha aí, vendo-a, Jesus chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Olha isso, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mulher, estás livre. O que 18 anos de luta, de remédios, de tentativas não resolveram, com uma palavra de Jesus, a mulher foi liberta. Aleluia. É o que está faltando para muita gente. É você ter um encontro com Jesus. É você abrir o coração para receber a palavra de Jesus. E essa palavra está sendo ministrada nessa noite. Isso aqui não é um discurso, não é uma palestra, mas é a palavra de Deus sendo liberada no teu coração. Eu declaro em nome do Senhor sobre essa palavra aqui. Antes do final do culto, você que chegou aqui doente, você já está sendo curado. Aleluia. Estás livre dessa enfermidade. Pôs as mãos sobre ela. O bonito de Jesus é que ele não fica só falando, é que ele faz. Foi profetizado aqui nessa noite, creia que Deus vai agir com a operação. Você não vai sair do culto só dizendo: ah, mas que palavra bonita, ah, que mensagem bonita. Não, você vai sair daqui com a mão de Jesus sobre você, fazendo acontecer. Olha só, pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aquilo que tanto tempo para você tem sido uma luta, vai ser testemunho, para que através da sua cura muitos glorifiquem a Deus juntamente com você. Aleluia. E é muito lindo que ela não ficou com a cura só para ela, ela glorificava a Deus, ela falou em voz alta, ela contou para aqueles que não estavam perto, porque o glorificar dela não foi para ela glorificava a Deus, ela falou: é isso aí, é desse jeito. E os que estavam longe olharam e viram a mulher que estava ali encurvada, agora ela está endireitada. Tudo que Deus fizer por você e para você, abre a boca e glorifica em voz alta. Saber, meu irmão, conta para todo mundo saber. Faz uma vingança santa. É isso, pastor. Quando você está passando luta, as pessoas não gostam de falar da sua luta, é ou não é? Não gostam de contar da sua vida, não gostam de apontar e falar assim: nossa, fulano está passando por isso, fulano está passando por aquilo. Eu não estou falando de gente que fala pedindo oração por você, de gente que se compadece. Eu estou falando do fofoqueiro mesmo. É daquela pessoa que olha para a tua vida e gosta de ficar contando a sua história e falando coisas. Então faz a vingança santa, faz o contrário. Na hora que vier a bênção, aí você conta para ela ouvir, para todo mundo ouvir, para todo mundo saber. Já que quer saber da sua vida, então vai saber pela sua boca: Jesus me curou, Jesus me abençoou. Vamos lá. Mas com um detalhe aqui: quem era essa mulher? Versículo de número 16. Os doutores da lei, os sábios, os entendidos questionaram: ele está curando no sábado, ele não pode curar no sábado. Enfim, aí Jesus vai dizer essa palavra: não convinha soltar desta prisão. Olha aí a prisão. Enfermidade colocada pelo diabo é uma prisão. No dia de sábado, esta filha de Abraão,
ela era do povo de Deus, ela tinha sobre si promessas. Como filha de Abraão, o Senhor disse para Abraão: eu vou te abençoar, abençoar sua descendência também. Mas por que essa mulher, vivendo como filha de Abraão, não vivia as bênçãos de Abraão? Porque ela ainda não tinha passado pelo caminho que conecta a vida dela àquele que prometeu. O caminho era Jesus. É o que estava faltando na vida dela. Tem muita gente que é filho de Deus, tem muita gente que está na igreja, mas porque ainda não teve uma conexão verdadeira com Jesus através da fé, através de acreditar no que Jesus pode fazer para a sua vida, porque não teve uma conexão verdadeira com Jesus através da oração, não está vivendo as bênçãos do reino. Você, eu, nós temos direito de viver as bênçãos do reino, porque nós somos filhos de Deus. E às vezes, como filho de Deus, estamos vivendo como se não fôssemos. Porque olha o que diz aqui, olha: 18 anos, quem prendia ela? Satanás. Satanás prendia uma filha de Deus a 18 anos com uma enfermidade que deixava ela encurvada. Isso é inaceitável. É inadmissível que um filho de Deus fique preso pelas garras do inimigo de Deus, que é Satanás. Mas quando ela conhece Jesus, o que a Bíblia diz aí em João 8,32? Conhecereis a verdade vos libertará. Ela conhece Jesus e Ele que é a verdade, a liberta, e ela fica livre de verdade. Porque com Jesus não tem mentira, com Jesus só tem verdade. Ele cura de verdade, Ele fala de verdade, Ele opera de verdade. Nessa noite é de verdade. Verdade da sua vida. Seja livre em nome de Jesus. Levante a mão para mim e diga: eu recebo a cura. Para a minha vida e para a vida de todas as pessoas por quem eu orei nessa noite. Eu recebo a cura em nome de Jesus, porque Ele veio para libertar. E a liberdade inclui eu ser livre das enfermidades, das doenças, de todo o mal físico, emocional, psicológico e espiritual. Amém? Aplaude o nome do Senhor. Eu quero falar sobre uma outra prisão. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Aleluia, fala a Deus, glória ao Pai. Oh, glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 1, Aleluia. versículo 7. Senhor é o nome do Senhor. E até agora eu estou falando, vou falar aqui de mais um filho de Deus. Guarde isso, irmãos. De pessoas que estão no reino, mas não vivem o direito do reino, o direito dos súditos do reino, o direito dos filhos do rei. Eu estou abrindo seus olhos para você entender os direitos que o próprio pai te deu. É igual aquele filho que chega em casa, a mãe, o pai prepara aquela mesa maravilhosa, e o filho fica ali comendo o que está na lixeira. O filho fica remexendo no lixo, enquanto a mesa está preparada para ele, e ele não se assenta à mesa, enquanto tudo ali é dele. O que o pai do filho pródigo falou para o mais velho, que reclamou? O mais novo sai, gasta tudo, quando ele volta tem festa, tem novilho cevado, tem tudo. Eu estou aqui tanto tempo, nunca fiz nada de errado. O Senhor nunca me deu nada para fazer uma festinha com os meus amigos. O que o pai fala para ele? Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Mas na cabecinha dele não. Na cabecinha dele é: esse aqui é do meu irmão, esse aqui é do meu pai, e o meu eu ainda não tive porque meu pai não me deu. Enquanto o pai pôs na cabeça dele ali, aquele momento, tudo que está na casa do pai é teu. E tem muita gente na casa do pai que não sabe que é teu o direito de ser livre. Glória a Deus. A mulher é uma filha de Deus e não sabia que podia ser livre, ela foi. E aqui eu quero falar sobre mais um filho de Deus. Olha só, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Glória a Deus. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, ou de poder, de amor e de moderação. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo. Temor aqui é medo. Mas nos deu espírito de poder,
de fortaleza, espírito de amor, espírito de domínio próprio. E quando você lê na Bíblia, quem é esse espírito que nós recebemos, que nos dá fortaleza, que nos dá amor, que nos dá domínio próprio? É o Espírito Santo. Mas aqui diz que Timóteo precisava vencer, ser livre de um espírito de medo. E quando você lê a primeira carta de Paulo a Timóteo, você vai ver que Timóteo estava aprisionado pelo medo de exercer o dom que Deus lhe tinha dado. Timóteo não estava exercendo o seu ministério porque o medo tomou conta dele, porque ele era jovem. Muitos desafios nas igrejas, que ele era acompanhado pelo apóstolo Paulo, e Paulo deixou igrejas para Timóteo dirigir, mas os desafios eram tão grandes que Timóteo estava ali, amedrontado, intimidado. Paulo falou: Timóteo, se levanta, porque o espírito que você recebeu não é de medo, mas é de poder, é de ousadia. Glória a Deus. E tem muitos filhos de Deus que estão possuídos pelo espírito de medo, estão aprisionados, é o que eu quero dizer, aprisionados pelo espírito de medo. E não só em relação ao ministério, à igreja, mas em relação às suas próprias vidas. Medo de viver, medo de romper, medo de conquistar, medo de vencer. E outros com medo de perder, de não conseguir, de não alcançar, de não chegar. Medo de morrer de uma enfermidade grave. Medo de faltar as coisas dentro da sua casa. Medo de acontecer uma coisa terrível com alguém da sua família. Tem muita gente atormentada pelo medo do diabo, medo da macumba, medo da inveja, medo da violência, medo de tantas coisas. Mas Deus não deu para a igreja um espírito de medo. O Espírito Santo que nós recebemos, irmãos, ele nos dá coragem, ele nos dá ousadia. Nessa noite, se tem alguém aqui dominado pelo medo, nessa noite, aquele que liberta de verdade está libertando você desse espírito do medo, para que você se levante nessa noite, aleluia, depois desse culto, com a autoridade que o Senhor te deu. Não precisa ter medo de ninguém, não precisa ter medo de nada, irmãos. Nós somos o povo do Senhor. E não estou dizendo com isso que as coisas vão sempre dar certo, que a gente vai sempre. Não estou dizendo com isso que mesmo em meio às guerras e batalhas e tribulações da vida, nós temos um Deus que prometeu estar conosco todos os dias. Está escrito aqui na Bíblia que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Está escrito aqui na Bíblia que ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Está escrito aqui na Bíblia que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem macumba, não tem feitiço, não tem nada, não tem demônio, não tem pessoa, não tem nada que possa nos parar. Não tem crise financeira, há uma situação no país, irmão. Irmão, veja a situação do país, veja a sua situação. Você não é como todo mundo, você é um filho, uma filha de Deus. Você tem a promessa do Pai. Então ande como quem tem promessa, amém? Quem tem promessa não vive com medo, não. Quem tem promessa todo dia se levanta e ora a Deus, entrega seu caminho ao Senhor e confia nele, sabendo que o mais ele fará. Amém? Aleluia. Palmas e glórias a Deus. Eu quero falar aqui sobre mais uma algema. E eu preciso falar desse homem, que também foi um homem de Deus. Mas aqui ele estava desviado. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Glória a Deus, aleluia. É um perigo, tá, gente? Quem estiver desviado aqui, volta para Jesus agora. Não digo hoje, não, volta agora. Interrompe a pregação e já vem. Porque é um perigo sair dos caminhos do Senhor. Mas vamos lá, vamos ler aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Aleluia. Está lá no Antigo Testamento, tá, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Fica mais ou menos aí entre Gênesis e Apocalipse, você acha? Você acha ele facilmente. São só 66 livros aí. Rapidinho você acha. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. E
o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Saul foi um rei ungido pelo Espírito Santo. Saul foi um rei que Deus deu o privilégio de ser o primeiro rei de Israel. Saul foi colocado no trono pelo próprio Deus, mas Saul desobedeceu demais, endureceu o coração demais, até o dia que Deus o rejeitou. E Deus coloca agora para o reino um outro homem chamado Davi. Mas no meio dessa transição, Saul ainda continua no trono, até que chegasse o momento de Davi assumir o trono. E nesse meio tempo, irmãos, Saul começou a ser atormentado por um espírito mau que Deus permitiu atormentar Saul. Como diz aqui, quando diz aqui da parte do Senhor, é que Deus permitiu um espírito mau atormentar Saul. Agora pensa, um homem que foi cheio do Espírito Santo, agora atormentado por um espírito maligno que deixava ele louco. Ele ficava totalmente fora de si, perturbado, sintomas de esquizofrenia, querendo matar os outros, gritando dentro de casa, urrando igual um animal, ao ponto dos seus servos falarem: deixa a gente trazer alguém que saiba tocar bem. Porque eles sabiam que quando alguém tocava bem, Saul podia se sentir aliviado. E então foi nessa daí que acharam Davi. Davi entrou para a corte, e aí começa o processo de Deus de ir colocando Davi até colocá-lo finalmente no trono. Porque enquanto Davi tocava a harpa, a Bíblia diz que o espírito mau se retirava de Saul e ele se sentia confortado, em paz. Isso aqui é o espírito de opressão. Esse espírito não estava dentro de Saul, mas estava por fora, apertando Saul, emocionalmente, psicologicamente, que Saul ficava desajustado, descontrolado, desequilibrado. E quantas pessoas hoje estão também debaixo de um espírito de opressão? Pessoas que não têm paz dentro da própria casa, anda para lá e para cá, não tem sossego dentro de casa, é opressão. Pessoas que não conseguem dormir, é opressão. Gente que está com a mente bombardeada de mau pensamento, de tudo enquanto é tipo, só pensa coisa ruim, é opressão. Pensamento invasivo, pensamento intrusivo. O que é o pensamento invasivo? Aqueles pensamentos ruins que fluem de dentro de você, mas que são incentivados de fora para dentro. O inimigo aperta você emocionalmente, psicologicamente, e aí começa aquele tanto de pensamento ruim, de coisas que você já abandonou, dos seus pecados que já foram perdoados, de coisas que você não gosta de pensar, mas que estão ali bombardeando a sua cabeça todo dia. E tem os pensamentos intrusivos que vêm de fora para dentro. É quando você está assim, de repente vem um pensamento tão ruim, você pensa: misericórdia, Senhor, da onde que está vindo isso? Está vindo do inferno. Tem demônios acompanhando você de perto. Tem espíritos malignos assim, com as mãos assim, ó. Gente que não tem alegria. Irmãos, tem pessoas que não são felizes. Tem pessoas que riem, que brincam, mas que elas não são felizes. Tem gente que tem até recurso financeiro bom, tem uma família maravilhosa, mas não são felizes porque estão oprimidas. Mas Jesus é aquele que liberta e liberta de verdade. Saul infelizmente não conheceu Jesus, Saul infelizmente não recebeu libertação, ele recebia alívio, mas não recebeu libertação. Mas nessa noite eu estou te apresentando Jesus que te liberta de toda opressão. O espírito maligno que estiver te rodeando, te apertando, te aprisionando, te deixando sufocado, porque o oprimido vive sufocado. O oprimido não tem como se movimentar. Ah, meu Deus! Mas Jesus, ele vai fazer um chamado lindo, maravilhoso. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, porque eu vos aliviarei. Se você chegou aqui hoje cansado e oprimido, receba a liberdade. Aleluia! Pelo nome de Jesus, porque está te ouvindo, o Senhor hoje te livra. Aleluia! Para que você durma em paz, para que você tenha satisfação dentro da sua casa, com seus familiares, para que você possa plantar e colher e ser feliz
com a sua colheita, seja ela grande ou pouca. Aleluia. Não tem coisa melhor do que ser feliz de verdade, irmãos. Isso é maravilhoso. Que o Senhor te liberte da opressão hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos encerrar nesse ponto, mas eu quero falar sobre um passo além da opressão. Quando a pessoa não resolve o problema da opressão, o que acontece com essa pessoa? Marcos capítulo 5, versículo 8. A opressão é coisa grave, tá, irmãos? Não deixa passar, não. Procura resolver isso. Procura ajuda, procura oração, procura jejum. Se você não está... Tem gente que está tão oprimido que nem orar não consegue. Glória a Deus, glória a Deus. Sinal de opressão. Você vai ler a Bíblia, você cai com a cabeça em cima da Bíblia. 30 segundos de Bíblia, você já dorme. É sinal de opressão. Você não consegue orar. Se falar para você, ora o Pai Nosso, você não consegue, nem o estado dos céus. Você só consegue Pai Nosso. Depois simplesmente não sai. É sinal de opressão. O Senhor te liberta, busca ajuda. Busca ajuda. Vem comigo, Marcos capítulo 5, versículo de número 8. Estou sentindo Jesus aqui. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus entra na aldeia de Gadara. E quando ele chega naquela aldeia, aconteceu um fato com um homem que estava possuído de demônios. E esse homem, ele vivia nos cemitérios, ele não usava roupa, ele cortava-se a si mesmo, gritava noite e dia. E ninguém conseguia segurar ele. Tentaram prender ele com algemas, com correntes, mas quebrava tudo. Mas quando Jesus entra naquele território, aqueles demônios se prostram aos pés de Jesus. E Jesus então dá uma ordem: sai deste homem, espírito imundo. Se era para sair é porque tinha entrado. É o estado de possessão. É quando o espírito maligno, ele já não está só mais por fora oprimido, ele já conseguiu uma brecha para entrar. Ele já está dentro da pessoa. E esse estado, irmãos, é deplorável, porque a pessoa não tem mais comando próprio, não tem mais domínio próprio, não consegue mais fazer o que quer fazer. Ela é dominada pelo demônio. O demônio pega ela e faz dela o que quiser, a hora que quiser. A pessoa possuída pelo espírito maligno, ela não é mais dona de si, nem dos seus pensamentos. Tanto que quando esse homem é liberto, a Bíblia diz que ele vai vestir roupa de novo. A Bíblia diz que ele vai ficar quieto, sentado aos pés de Jesus, em perfeito juízo. Porque quando o demônio entra, ele tira o juízo da pessoa. E quantas pessoas estão com o demônio dentro do seu corpo, com o espírito maligno lhe dominando? A pessoa faz coisas depois, meu Deus do céu, por que eu fui fazer aquilo? Porque a possessão, irmãos, não é só cair e falar eu sou fulano. Não é só isso não. Glória a Deus. Tem gente que conversa e anda para lá e para cá e a gente olha e fala, tá tranquilo, tá bem, mas está possuído por demônios. É só ver os frutos, só ver as atitudes. A pessoa fala coisas, depois, meu Deus do céu, por que eu fui falar isso? E tem gente que nem noção do que falou tem. Sabia? Tem gente que fala as coisas, depois você vai, por que você falou aquilo? Por que a pessoa fala, não, eu não falei. Não, você falou, não, eu não falei. Eu tenho certeza que eu não falei. Porque quando o demônio está dentro da pessoa, possuindo, ele rouba a mente da pessoa. A pessoa está de olho aberto, mas já não é a pessoa mais. A pessoa está falando, mas já não é a pessoa mais. Mas esse homem teve um encontro com Jesus, e quando Jesus chega, ele diz, sai! Glória a Deus! Aleluia! E pergunta ao homem, como você se chama? Aí o demônio fala, eu sou legião, porque somos muitos. Calculando pela legião dos soldados romanos, havia ali pelo menos 6.000 demônios. E havia um cabeça que tomou a voz e falou em nome de todos. Mas quando Jesus chega, irmão, não importa se é 1, se é 1000, se é 10.000, Jesus é suficiente. Fica de pé, diga comigo, vai ficando de pé dizendo, Jesus é suficiente. E aí ele liberta o homem. O demônio sai. E o homem fica em paz. O homem agora vai vestir roupa, o homem agora vai voltar para sua casa, porque o demônio tira a pessoa de dentro de casa. Quantos casamentos lindos acabaram?
Porque o demônio entrou em um ou em outro, ou nos dois. Quantas pessoas estão pelas ruas agora, desnorteadas, perdidas, desorientadas, porque entrou um demônio nelas. E como que o demônio entra na pessoa? De diversas formas. Quando a pessoa vai buscá-lo, através de pactos, de rituais, com feitiçaria, com bruxaria. Quando a pessoa ela é vítima de um ataque espiritual, não estava preparada, e aí o demônio entra. Quando essa pessoa ela recebe uma herança familiar, ou seja, a família toda já mexeu com essas coisas das trevas, então aquele demônio fica ali. Mais os outros cultos eu vou falar desse espírito que fica na família, mas já começando aqui, o demônio fica lá na família porque alguém ancestral abriu uma brecha, fez um pacto, e esse espírito maligno fica dentro da família, ele vai entrando, entra em um, entra em outro, entra em um, vamos, são gerações. Tem gente que fica endemoniada por causa de um pacto involuntário. O que é um pacto involuntário? A pessoa não quer ir no demônio, mas sem saber, na inocência, na ingenuidade, ela acabou fazendo uma aliança com as trevas. Através de algum ritual que participou, de alguma reunião que participou, vigia, através disso aqui, ó. Qualquer um da esquina, qualquer um. Aí, mulher de Deus, olha aqui para mim, vigia. Aí, homem de Deus, olha aqui para mim, vem um grande homem de Deus, não sei da onde. Aí, eu vou lá melhorar. Cuidado. Cuidado. Porque tem muita gente endemoniada, orando pelo outro e jogando demônio dentro do outro. Cuidado, se você não conhece o mínimo da pessoa, não deixa ele pôr a mão na sua cabeça, não, irmão. Ah, tem uma pessoa ali que ela fica no quartinho ali e ela revela 24 horas. Eu vou lá. Cuidado, você pode estar entrando em um pacto involuntário com alguém que está possuído de uma entidade adivinhadora. Não estou generalizando, não estou falando que tudo é assim, eu estou falando que acontece. Aquele salão ali, ó, a gente estava ali, ó, no primeiro salão que a gente veio cá para o Novo Cruzeiro. Chegou uma mulher lá, e ela falou: pastor, eu sou missionário, e pá, eu sou missionário, Deus me usa muito, pá, Deus me toma nos mistérios, então, maravilha! Eu amo os mistérios, eu amo tudo que é mistério de Deus, eu gosto, eu acho maravilhoso, e tem que ter mesmo, e Deus usa mesmo. Eu olhando para ela, ela falando: Deus fala comigo, as pessoas vão em casa, eu passo um recado, tal, contando. Falei: amém, mano, que bênção. Aí ela começa a contar o lado negativo da vida dela. Mas a minha vida está assim, 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 assim. Não estou dizendo que vaso de Deus não passa luta, irmãos. Luta é uma coisa, a ação do diabo é outra coisa. Eu estou ouvindo ela e começou a me dar aquele cômodo espiritual. Isso não é luta. Tem alguma coisa aí que não é luta. Terminada a conversa, tá bom, irmão, vamos orar para Deus tirar a vitória. Não, eu nem orei. Na hora que eu pus a mão, pá, cai pro chão, rosnando, rolando no chão. Quem é você? Chucaveira. Aí veio na minha cabeça: quantas pessoas o Enxucaveira revelou na casa dessa mulher? Quantas pessoas receberam imposição da mão do Enxucaveira? Quantas pessoas foram lá para serem curadas e saíram doentes porque o Enxucaveira coloca enfermidades? Quantas? Então, isso é um pacto involuntário, que tem muita gente que, ao invés de ser livre de demônio, está pegando o demônio porque recebe imposição de mão de todo mundo na vida. Cuidado com isso, vigia com isso. Cuidado quando você disser amém. Se chega uma pessoa e fala para você: ó, você vai cair, você vai quebrar a perna, você vai perder tudo, você vai virar mendigo, você vai morar debaixo de viaduto, você vai morrer de câncer. Eu não vou nem repetir aqui, mas tem gente que confirma isso, irmão. Misericórdia, misericórdia. Ah, mas a irmã me falou que vai acontecer. Irmão, misericórdia. Deus revela o perigo? Claro. Deus, exatamente. Deus revela o projeto do maligno? Claro que ele revela, mas ele já revela, já dando o livramento. Esse negócio de só falar a derrota, que encerra por ali, e você sai com aquela declaração concordando, irmão, misericórdia. Vamos ter discernimento, vamos vigiar, porque o mundo espiritual não brinca, e a gente tem que ter, irmão, não são só 2 olhos abertos, não, tem que ter 4 olhos pelo menos. Quem usa óculos tem que ter 6 olhos pelo menos.
2 da carne assim, para você olhar. O óculos ajuda, 2 de vidro assim, de resina. Pastor, o senhor está falando. E espirituais, mais 2. Eu tenho um exemplo, um colega meu, Tarcísio, Nova Era, já é falecido. Em 75 ele recebeu uma revelação lá em Belo Horizonte que ele ia ter um acidente, em 77 ia perder a mão. Pronto. Quando chegou o ano 77 ele perdeu a mão. Perdeu tudo. 5 dias ele foi embora. Aí tem gente que fala, tá vendo? Ele fizer 2 anos, né? Tem gente que fala, tá vendo? Deus falou e cumpriu, irmão. Me ajuda aí. O que Deus vai ganhar falando que vai acontecer uma derrota na minha vida e aí acontece o problema, eu vou glorificar que se cumpriu? Não, irmão, quando Deus revela um problema, Ele já traz a solução para dar livramento. Nós temos que ter esse discernimento, tá bom, pessoal? E nós vamos orar agora por você que acredita que esse é um tempo de milagres na sua vida. Milagre de cura, milagre de libertação, de opressão, de medo, de possessão, seja qual for o milagre que você precisa, você conhece a tua vida e você vai chamar o teu milagre pelo nome. Dê nome ao teu milagre. Dê nome ao teu milagre. Quando Jesus chega para o cego, Bartimeu, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Dê nome ao teu milagre. Ele diz: eu quero ver. Meu milagre é ver. Qual é o nome do teu milagre? É marido salvo, é esposa salva, é filho na casa do Senhor, é prosperidade, é saúde? Levante a sua mão para mim, vamos orar agora. Deus, Pai, Santo,